Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, Roberta, Ana, Paula. Boa noite, pessoal. Está começando mais uma live aqui na Clínica de Vitiligo. Nós estamos muito felizes em receber vocês, como sempre, muito felizes com a participação de vocês. Anne, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Prazer enorme. Rogéria, prazer te ver por aqui. Bom, estamos começando mais uma live. Estamos esperando o Dr. Paulo aqui. Uns minutos de atraso. Mara, prazer enorme. Boa noite. Bom, estamos começando daqui a pouquinho a live. Já vai mandando para o aviãozinho de papel aqui embaixo, para quem você gostaria que alguém estivesse aqui e soubesse um pouquinho sobre esse tema dessa live de hoje. Alguém que tem vitiligo, que você conhece e pode ter interesse em saber um pouquinho sobre isso, sobre aceitação, enfim, sobre as dificuldades na aceitação, né, com o vitiligo. Boa noite. Doutor Paulo, estamos esperando ele. Não sei se ele já mandou uma solicitação, deixa eu ver se eu não ouvi por acaso. Paulo Luzio. Estamos esperando ele entrar. Fala pra gente de onde você está nos assistindo. A gente sempre adora saber de onde vocês nos assistem. É sempre importante pra gente saber onde o nosso público está, é sempre bom saber. Mesmo que você seja de longe, de perto, a gente sempre fica muito feliz de receber todos vocês aqui. Doutor Paulo chegou. Fernando! Boa noite. Chamando aqui o Dr. Paulo para entrar nessa live. Marília, São Paulo, BH. Estou aí essa semana, depois de amanhã. Doutor Paulo, Luzio chegando. Boa noite. Muita gente de vários lugares do Brasil, estou vendo aqui do Paraná, São Paulo, paciente do Dr. Paulo de São Paulo, muito legal. E Gerais. Sorocaba, nossos amigos, vários amigos Sorocaba. em Sorocaba. Prazer enorme ter vocês aqui. Vocês que moram longe, moram perto, Guarujá. Deixa eu posicionar aqui. Prazer Estou de enorme ter volta, vocês aqui Roberto. conosco. Estou de volta. Então, essa aqui será uma live muito especial, né? A gente vai abordar um pouquinho sobre aceitação, né? Sobre essa questão do vitiligo. Muito interessante falar sempre sobre isso, né, Paulo? Muito, muito. É um tema bem sensível na história, que é a aceitação. A pessoa aceitar que tem vitiligo, tratar ou não tratar é uma questão pessoal, mas muitas pessoas têm dificuldade em aceitar, né? E ouvir é uma questão do dia a dia, né, Patrícia? Você repara Pois é. isso? Então, é uma questão, então, assim, a proposta desse tema, né, da aceitação, que é algo que, sim, faz parte da história, acho, de todas as pessoas, né, é diferente a forma como cada um vê o vitiligo, cada um tem a sua própria história, né, com o vitiligo, mas eu estava pensando hoje um pouco sobre esse tema e aí me veio algumas coisas na cabeça, né, então tipo, um certo dia, então a pessoa está lá e vê uma manchinha branca na pele, e inicialmente ela pensa que é uma manchinha de sol, que é uma manchinha de descascado, que é uma manchinha de ressecamento, que é uma manchinha de vermes, que é uma manchinha de pano branco. Então, várias coisas assim passam pela cabeça. E muitas vezes não passa o diagnóstico de vitiligo, né? Então, e aí a pessoa se vê com essa manchinha branca, aí procura um dermatologista. Às vezes essa pessoa não conhece ninguém que tem vitiligo, ou conhece alguém do bairro, da cidade, da rua, que tem um vitiligo muito extenso, né? Então a pessoa se vê diante dessa mancha branca
e recebe o diagnóstico de vitiligo, né? E o diagnóstico de vitiligo é muitas vezes muito impactante, né? Ele é impactante porque muitas vezes as pessoas, de duas uma, eu considero, né? Ou as pessoas não sabem absolutamente nada sobre o vitiligo, e aí é um mergulho na escuridão, como eu usei esse termo uma vez numa dos nossos do Vitiligo Day, né? Que é o nosso encontro anual de vitiligo. E eu usei, inclusive, essa expressão, né? Um mergulho na escuridão. Porque para muita gente, muitas pessoas não têm informação sobre o vitiligo, não sabem o que é, como evolui, se existe ou não tratamento. Então, você tem um diagnóstico, você não sabe absolutamente nada dele, né? Então, você fica assim, tipo, puxa um tapete, assim, você fica realmente sem reação, assim, e é um impacto muito grande, né, Paulo, esse diagnóstico, assim, do vitiligo. Exatamente. Para a maioria das pessoas, o impacto entra porque as pessoas não sabem como se comporta, as pessoas não sabem como tratar, as pessoas começam a ir para a internet, ouvir 1 milhão de coisas diferentes e tem uma sensação ruim em relação à evolução do vitiligo, em relação ao tratamento do vitiligo, e a sensação é que o mundo desmoronou, a vida parou ali. E, na verdade, a vida ela segue praticamente normal, né? Então, o diagnóstico não é um diagnóstico tão ruim, não é um diagnóstico tão pesado, muito pelo contrário. Semana passada atendi um menino aqui, a mãe dele, inclusive, entrou, Carolina. O garoto veio aqui 9 aninhos. E ele tem um pouquinho de vitiligo e tal. Eu estava explicando para ele essas questões de câncer e vitiligo, que o vitiligo diminui em 20% em homens as chances de câncer de estômago, em 30% a 40% as chances de câncer de pulmão, de intestino grosso, de reto. Ele, nossa, que sorte que eu tenho vitiligo! Então, a forma como você olha também, né? Porque quando você olha as pessoas com vitiligo, vão estudar? Vão estudar. Vão trabalhar? Vão trabalhar. Vão se casar? Vão se casar. Vão ter filho? Vão ter filho. Vão ter amigos? Vão ter amigos. O que mudou tanto na vida? Né? Em que momento a vida deixou de valer a pena, passou a ser uma porcaria, passou a ser horrível, porque tem vitiligo? Até onde a realidade... Não vou nem entrar em discussão se existe preconceito ou não, é óbvio que existe e tal, mas até onde é uma realidade que transformou uma vida que poderia ser ótima numa vida horrível? Não transformou, né? Seu comportamento, a sua força frente ao vitiligo, frente a outras pessoas, é isso que vai determinar o seu caminho. Né? Eu acho que esse impacto inicial que as pessoas têm do diagnóstico, né, é muito pela falta do conhecimento. Então, assim, por um momento, o vitiligo pode parecer assim o fim do mundo, né? Então, a tendência das pessoas se compararem, né? Então, de pensar em uma pessoa que elas conhecem, que tem um vitiligo muito extenso, e aí entra até mesmo a questão do Michael Jackson, né? Que é um desserviço, na verdade, porque é uma pessoa que tem um vitiligo muito extenso, e isso é o que ocorre na minoria dos casos, né? Então, na maioria das vezes, o vitiligo vai ser discreto, poucas manchas, não vai ser muito extenso. Na maioria dos casos, os pacientes apresentam poucas manchas, né? Então, o diagnóstico, eu acho que ele acaba sendo um impacto muito pela falta de informação, né? Então, esse medo, esse pavor, essa falta de chão, né? Essa insegurança que as pessoas têm é muito em relação a isso, em relação à falta de informação. E muitas vezes, quando as pessoas buscam por informação, elas se deparam com um mundo da internet, né? Um mundo de coisas verdadeiras e boas e positivas e coisas também não tão positivas. Então, às vezes se deparam com grupos e às vezes com grupos de pessoas com uma energia já muito ruim, com pessoas que odeiam o vitiligo e que tem não tem cura, não tem jeito, não tem tratamento. E às vezes até mesmo pelo atendimento que buscam, né? Muitas vezes as pessoas são orientadas de forma inadequada a respeito do vitiligo. Muitas vezes orientam as pessoas de que não tem tratamento, que não tem o que fazer, que tem que aceitar. E não é bem isso, né? Então, assim,
Acho que o primeiro momento impacta muito pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento realmente traz um certo pavor, assim, do diagnóstico. Então, o que fazer, né? Então, eu tenho vitiligo, não aceito, o que fazer? Eu acho que uma das primeiras coisas que as pessoas devem fazer é buscar informações e informações assim reais, informações embasadas em ciência, informações reais assim de o que é o vitiligo, qual é a evolução, o que esperar, o que é possível, o que não é possível. Acho que entender quais são as expectativas que você tem, né, que ter em relação ao seu problema, em relação ao seu vitiligo, é super importante, assim. Nós vemos muito isso, né, Paulo, que as pessoas quando chegam até nós, chegam assim, muito apavoradas, os Sim. pais também chegam muito apavorados, com muito medo, né, de como meu filho vai ficar todo manchado, isso vai evoluir. Então, esse é um pavor, assim, genuíno, né, porque você não tem informação, então você fica apavorado realmente, né. Eu acho que E, buscar informação acalma, buscar informação, assim, de qualidade realmente é algo que acalma o coração, né. Então, entender o vitiligo, eu acho que é fundamental para essa aceitação ocorrer de uma forma mais tranquila. ó, deixa eu botar um ponto aqui para as pessoas escreverem. Quem na primeira consulta, que foi o primeiro médico que foi, os primeiros, em vez de sair tranquilo e orientado, saiu desesperado, né? Não, não é uma só. Já, eu acho que esse início, a pessoa chega, não, ele se prepara que você vai ficar todo manchado, não tem nada para fazer, e é isso aí, e a pessoa sai dali arrasada, né? E ainda mais quando envolve filho. E não é uma coisa eventual, uma coisa comum de acontecer. Então, marca aí quem já ouviu essa história, porque é bem pesado começar assim. Então, você já começa traumatizado, você não começa de boa. Você não, você não começa com uma informação de qualidade, com uma informação orientada, com um tratamento que tem uma lógica está sendo feito. Muito pelo contrário, já começa você já está nervoso, você já segue desesperado. Pois Ah, é, deixa eu então falar uma realmente. coisa. Dá um minuto aqui, deixa eu falar uma coisa rápida. Fernando Simão, meu paciente que faz móveis, já vai trazer em janeiro o meu espelho aqui para o consultório, viu? Quando vocês vierem aqui em janeiro, vai ter mais um espelho no consultório. As mulheres me cobram espelho no consultório. Então eu acho que isso realmente é um fato, assim, a busca por informações verdadeiras, a busca por entender o vitiligo. Então, entender o vitiligo acho que acalma muito, né? Porque você vai perceber que o vitiligo tem tratamento, que o vitiligo em alguns casos até tem cura, né? Nos vitiligos mais localizados é possível até curar, né, as manchas. Existe tratamento para estabilizar, para pigmentar, existe tratamento para pigmentar mesmo áreas que não têm mais capacidade de melhora. Então tem várias opções de tratamento. Então eu acho que essa questão da aceitação, primeiramente, assim, ela entra nessa questão assim do desconhecido, de você não entender muito bem o que está acontecendo na sua pele. E quando a gente fala em pele, a gente está falando do maior órgão do corpo humano, né? É o órgão que protege todo o teu organismo, é o órgão que está o mais exposto. Então, quando ocorre uma mudança ali, é uma mudança perceptível, diferente de uma alteração que ocorre lá dentro do seu intestino, lá dentro do seu corpo, do seu estômago, né? Então, é a área mais extensa, né, e que está mais exposta para o mundo externo. Então, você está exposto quando você tem vitiligo. Então, acho que isso também acaba impactando muito, né? Então, essa relação, assim, da pele com o meio externo, né? Com as pessoas, assim, é o que tá mais, é o que te expõe de fato. Então, eu acho que isso também faz com que o vitiligo tenha um impacto, assim, tão extremo, né? Na vida das pessoas, assim, dessa aceitação, assim, de ser realmente difícil muitas vezes, né? Sim.
Ó, você falou que às vezes tem cura. A Lu Medina já escreveu aqui. Tenho vitiligo na testa, uma mancha pequena, desde os 12 anos de idade. Hoje tenho 28, faço tratamento na minha cidade, tenho vergonha e escondo. Nunca evoluiu, mas está pigmentando aos poucos. Provavelmente, é isso que você falou, provavelmente é um segmentar, provavelmente curável, tudo para ir bem. Né? Provavelmente não vai ser necessário se esconder, né? Não vai ser necessário mais se esconder. Na verdade, nunca é, né? Mas é uma questão muito realmente pessoal, né? Então é isso aí, tem tratamento. É só buscar o melhor, né? Então isso daí é um fato importante. Na live com a Maica do Vitiligo Meu Lugar ao Sol, ela falou que demorou para ela aceitar, mas hoje, quando ela coloca a maquiagem que ela fecha, ela não se reconhece mais. Né? De tão bem que ela está com vitiligo. Então, assim, essa questão da aceitação também por outro lado, né? Então, eu acho que um ponto importante da gente abordar é essa questão do desconhecido, né? Essa questão, além do desconhecido, né? Então, assim, é importante para você acalmar o seu coração, você ter informações, e é importante também você não se comparar, né, com os outros. Então, assim, o seu vitiligo é o seu vitiligo, né? Então, assim, é diferente do vitiligo do seu vizinho, do seu primo, do seu parente, é diferente do vitiligo do Michael Jackson, que na verdade poucas pessoas têm um vitiligo O tão vitiligo extenso do assim. Michael Jackson. Essa questão assim da comparação, de você ficar esperando o vitiligo evoluir, não vai, talvez ele nunca evolua, talvez você permaneça com uma mancha só e era isso. Então, essa questão assim, acho que é também significativa, né? O comparar, o ficar esperando que ocorra em você o que ocorreu no outro, e não é. O seu vitiligo é o seu vitiligo. Ó, a Ana Marta, deixa eu só falar aqui do Michael Jackson. Michael Jackson é que chama de vitiligo universal, que fica uma cor absolutamente natural, não fica esquisito, não fica nada esquisito. É porque eu acho que ele não apenas tinha o vitiligo universal, mas a sensação que dava é que ele ainda se maquiava mais para ficar mais chamativo, não sei, porque ele não tinha uma cor natural. E o vitiligo universal é uma cor absolutamente natural. Que fica, ó, olha a Ana Marta Silva está falando, saí desorientada, meu filho só tinha 3 anos. É desorientada, é realmente assim, o vitiligo é uma área que pouca gente se dedica e pouca gente entende. Mesmo quando a gente vai na literatura, mesmo quando a gente estuda dermatologia, tem pouca informação. Então, não tem assim um protocolo que te ensinam a seguir, não existe informações assim que te expliquem realmente sobre, né? Então, tem falta de informação realmente, acho que muita gente não entende muito o vitiligo, então acaba não passando a melhor forma, né, para o paciente. É muito engraçado que às vezes parece que até tem um certo receio, né, de algumas pessoas de dar o diagnóstico de vitiligo, né? Então, são manchas vitiligoides ou são manchas hipocrômicas. Às vezes a gente sente assim que faltou uma firmeza para dizer assim, isso é vitiligo. Né? Faltou às vezes até a própria certeza, né, do diagnóstico, mas enfim. E aqui que estavam falando, quem foi que falou que é assim, é meio de fases mesmo, né? A Camila falando, eu sou de fases. Tem dias que está tudo bem e tem outros dias que fico triste, realmente. Então, tem dias que realmente, né, as coisas nos abalam de uma forma mais significativa, né? Às vezes nos abalamos mais com pequenas coisas, às vezes não. Então isso realmente é muito de fase. A gente percebe que nem sempre, né? Até a própria percepção do vitiligo, assim, tem pessoas que acordam achando que estão ótimas, dormem achando que estão péssimas, ou acordam achando que estão péssimas. Às vezes é o teu humor refletindo na forma como você vê o seu corpo, né? Tem dias que nem que a gente coloca a roupa mais linda do mundo, a gente vai se sentir bem, né? E já tem dias que a gente se sente bem mesmo com um pijaminha aquele de usar em casa, enfim. Então, eu acho que isso é muito variável, né? A forma como a gente se vê e a forma como a gente. Nosso humor acaba refletindo na forma como a gente vê o nosso corpo, a nossa pele. Né? Também acho que tem muito disso. Sim, é bem interessante isso que no consultório, o que você vê. Às vezes a pessoa está num momento bom, está feliz e tal, e ela chega e diz, nossa, eu melhorei um monte. E ele já olhou a foto, não melhorou nada. Está igual, às vezes, inclusive, teve piora, mas a pessoa está achando que está ótimo. E às vezes a pessoa vem achando que está ótimo, que ela está num momento ruim, mas ela veio fazer um tratamento, ela melhorou, e quando você vê que assim, ela melhorou, já vi paciente que melhorou 90%, achou que estava tudo pior. Então, o humor ele reflete como nós nos vemos, né? Como nós
Na hora que você se olha no espelho nos dias bons, tá ótimo. No dia que você se olha nos dias maus, tá tudo ruim. Então, isso é normal também. E olha o que a Danusa falou aqui, ó. Tinha 13 anos. O médico disse que era só aceitar. Precisava fazer nada, só esperar ficar toda branca. É trágico, né? É trágico. É. Realmente, às vezes é uma falta de informação, né? E eu acho sim que essa questão do se comparar, né, com as pessoas que eu estava falando, né? Acho que a gente, até hoje mesmo, com essas as questões assim, de rede social, a gente acaba se comparando muito com as pessoas e querendo muito ser o outro, né? Sempre parece que a grama do vizinho é melhor, né? Sempre parece que as outras pessoas estão mais felizes, estão melhores, estão mais bonitas do que a gente. Então, não tem disso, né? A vizinha do vizinho nem sempre tá mais verde, não. Às vezes é meio fake essa grama. Então, às vezes a gente tende a comparar e querer, né, coisas que a gente não tem no nosso próprio corpo. E isso é muito comum. E acho que essa história de rede social ainda mais, né? Então, você não tem que se comparar, o seu vitiligo é seu, é único, a forma como você vai enxergá-lo vai depender muito de você, depende muito de como você constrói isso na sua cabeça, e especialmente de como você constrói isso na cabeça do seu filho, se você tem um filho com vitiligo, né? Porque também a percepção da própria criança vai depender muito da percepção dos pais, da forma como o pai e a mãe encaram o vitiligo. É claro que não é fácil, eu acho que assim, acho que o mais difícil não é nem você ter vitiligo, acho que o mais difícil é você ter um filho com vitiligo, porque você se sente meio impotente, né? A gente não quer que nada aconteça com os nossos filhos, né? Então, acho que essa percepção assim, do filho com vitiligo é muito mais forte. Então, pode ter certeza que a forma como você está enxergando, tudo que você está demonstrando para o seu filho, ele vai absorver e ele vai captar aquilo que você está em relação ao vitiligo. E não é legal, né? A gente passar uma insegurança, uma tristeza, né? É importante que a criança se sinta segura, amada, linda, maravilhosa, que a autoestima seja preservada, né? E tem crianças que acham fofo, que acham bonitinho, que acham assim, estiloso. Tem crianças que não querem melhorar as manchas. Eu tenho já paciente que não queria, criança, de que não queria melhorar. Acho que tanto foi o incentivo das pessoas, todo mundo falou, não, isso não importa, você é lindo com essas manchas. E a criança estava se sentindo ótima, né? E os pais, assim, querendo tratar, e a criança não querendo tratar, se achando ótimo. Então entra numa questão, assim, às vezes, da aceitação. Mas acho que, assim, especialmente para a criança, né? É importante dar segurança, é importante aumentar, né, a autoestima das crianças com o vitiligo. Acho que isso é muito importante. Vai ter dias que as crianças vão estar de boa e vai ter dia que as crianças vão chegar em casa tristes, chorosas, reclamando. E cabe aos adultos estarem prontos para ouvir, para dar apoio, sem ficar interrompendo. Deixa a criança falar o que ela tem para falar, porque do mesmo jeito que os adultos às vezes vão passar por situações constrangedoras, as crianças também passam. A diferença é que os adultos têm maior capacidade de entender, de se defender, de trabalhar aquela informação. A criança não. A criança ela recebe a pancada e tem pouca capacidade de trabalhar, né? Então, às vezes, os pais, os avós, os tios, quem estiver lá, tem que estar pronto para sentar com o filho, com o neto, quem quer que seja, escutar, ouvir, apoiar, sem julgar. A criança não é para ninguém se sentir julgado. Ninguém está ali para julgar ninguém. Essa é uma dificuldade, eu acho que é muito grande dos filhos, quando conversam com os pais, essa questão do julgamento, de estar sendo julgada pelos pais. A gente, como pai, acaba passando isso. E, então, não é para julgar, é para ouvir, para dar apoio. E nunca fazer comentários depreciativos em relação à mancha, em relação ao vitiligo. Então, já tive criança que a avó virou e falou: ai, por que meu neto tem essa coisa horrível? Quer que a criança veja aquilo como? Ela se vê horrível, né? E pronto, aquilo está lá dentro da criança. Ela é uma criança horrível. E, então, tem que ter cuidado com o que fala. Você pode não gostar, não estou falando para ninguém gostar ou deixar de gostar, mas, assim, no lidar, você tem que ser muito tranquilo no que fala, para não transmitir coisas ruins para as crianças. E a Danusa Monteiro ela falou que os médicos nos tratam com menosprezo, falando que não atrapalha a sua vida, nem querem tratar. Eu diria que é outro ponto. Os médicos, eles não são
nós não somos treinados na nossa formação para apoiar. Nós somos treinados para curar, para resolver. E o problema é que muitas doenças não têm cura. E nós não fomos treinados durante a nossa formação médica para estar simplesmente do lado do paciente, às vezes, e ouvir o que ele tem para falar. Né? E às vezes tudo que você pode fazer pela pessoa é apoiar, é ouvir, é estar do lado dela. É isso. E você não vai ter, às vezes, tratamentos para oferecer. Mas a gente não foi treinado para isso. Né? Eu acho que a gente tem muito essa busca da cura, da cura, da cura, da cura. Tem doenças que vão ter cura, maravilhoso, mas vão ter muitas doenças que não têm e que os médicos deveriam estar prontos, às vezes só para ser um ombro amigo ali do lado, só para dar um apoio. E a gente não tem essa formação, o que é uma pena. Acho que essa questão realmente, assim, acho que não é menosprezo por parte dos médicos. Eu acho também que é, assim, muitas vezes tem certos problemas que requerem realmente um especialista, né? Então, não é que o médico não queira ou que ele menospreze, mas às vezes o conhecimento dele vai até ali. Então, acho que essa questão aí é muito do especialista, né? Então, tem doenças que, às vezes, o ideal é você ter um especialista, né? Que vai ser mais certeiro no diagnóstico e também no tratamento. É como a Simone está falando aqui, Simone fala que demorou muito para receber o diagnóstico do filho, passou por muitos médicos que nem sabiam o que era. Aí ela agradece Paulo por ter feito o diagnóstico. Então, assim, realmente essa questão do diagnóstico é super importante, né? Então, às vezes, tem pessoas que às vezes não tem nem o diagnóstico, né? Então, para começar, assim, a encarar o vitiligo, né? De que forma você vai encarar, acho que a primeira coisa, assim, é o diagnóstico. Ter um diagnóstico correto. É realmente vitiligo? Não é vitiligo? Né? Isso é a primeira coisa. Então, às vezes, para um dermato geral, é um pouco difícil o diagnóstico, porque mesmo para a gente, às vezes é difícil. Tem manchas que são assim mais recentes, às vezes elas não estão com um aspecto tão característico. Mesmo para nós, em alguns casos, em geral é muito característico, é muito fácil o diagnóstico, mas às vezes a gente precisa de uma avaliação um pouco mais cuidadosa, às vezes nós mesmos discutimos entre nós nos diagnósticos, porque nem sempre é tão fácil, né? Então, muitas vezes eu acho que é isso, assim, a falta Não é uma doença assim tão comum, não é rara, mas também não é tão comum, então muitos médicos acabam não tendo tanta experiência, né, com vitiligo. E essa questão da aceitação também eu acho que é uma coisa, um ponto muito importante também, que assim, não é que você tenha que aceitar totalmente o vitiligo, mas você tem que ter um certo grau de aceitação, sabe? Você não precisa aceitar conviver com as manchas para sempre, mas você tem que aceitar o diagnóstico. Então, você tem que aceitar, tem o vitiligo, ponto. Bom, o que eu vou fazer com ele a partir de agora? Aí você vai decidir, eu quero tratar, não quero tratar, eu quero conviver com ele. Então a gente vê várias pessoas, às vezes, com um grau de aceitação assim, supra-sumo, né? São pessoas que realmente são até evoluídas, vamos dizer assim, porque aceitam o vitiligo de uma forma muito natural e que gostam até, inclusive, né? Então, isso não é simples, não é fácil, não é uma coisa que se conquista da noite para o dia. E para algumas pessoas também elas nem têm interesse em conquistar isso, né? Mas então, assim, a aceitação é um processo assim que a gente sobe um degrau de cada dia, um degrau a cada dia. Então a gente vai subindo, é um processo, não é uma coisa fácil. Mas assim você tem que aceitar. Não adianta você se revoltar e ficar brigando com o seu vitiligo. Porque isso acaba sendo alimentando até o surgimento das manchas, né? Você está numa guerra com você está numa guerra com o seu próprio corpo, com a sua própria identidade, com a sua própria aparência. Então, tem que ter um certo grau de aceitação, assim, bom, eu tenho vitiligo, eu escolho tratar, então vamos atrás do tratamento e vamos resolver essas manchas, mas tem que ter um certo grau de aceitação nesse sentido. Ó, a Sheila Marley está falando aqui. Para mim, a grande angústia é acordar todos os dias e ficar com medo de aparecer uma mancha nova. Tem algumas manchinhas nas mãos. E esse é um medo que as pessoas têm, especialmente na fase de atividade, em relação à evolução do vitiligo. Então, primeira coisa, levar a vida com o menor estresse possível. Não adianta a gente se estressar à toa. Ah, estou no trânsito, eu estou louco aqui. Você vai enfrentar o trânsito louco ou vai enfrentar sorrindo. Não tem para onde correr. Tudo que a gente tem que enfrentar, a gente tem duas formas pelas de enfrentar, o sorrindo ou chorando.
Então, às vezes é a decisão que se toma, como vai enfrentar aquilo. Enquanto melhor você tiver, menor a chance do vitiligo ficar andando. E geralmente, quando o vitiligo entra em atividade, não é que aparece um monte de mancha, ele entra, fica ali quieto. Aí, 1, 2, 3 meses depois aparece uma mancha nova, aí o vitiligo sossega, é uma mancha que tinha sumido volta, aí ele para, é uma mancha que estava ali aumentando de tamanho, assim ele vai bem devagarinho até o surto passar. Geralmente, o período de atividade ele é muito mais para a pessoa ficar insegura com a evolução, chateada, triste, do que para efetivamente trazer mancha. E geralmente, tratando corretamente, você não perdendo tempo, geralmente você vai conseguir recuperar grande parte da cor. Não é certo isso, mas é o que acontece na maioria das vezes. Tratando direitinho, geralmente ele recupera rápido. Então não é para ficar É. esperando que vai acontecer coisa ruim, não. Espera coisa boa, a vida tem muita coisa boa para trazer. Tem muita coisa boa. Até o Rodrigo aqui Ribeiro está falando boa noite. A gente fez 1 mês da primeira consulta e está evoluindo muito bem a pigmentação. Então é isso. É isso que o Paulo está falando. Vamos esperar coisas positivas, vamos esperar coisas boas, porque tem resultado. E às vezes o resultado até é rápido. 1 mês ele já está vendo o resultado. Então é isso que a gente quer, né? De trazer pigmentação e de trazer bons resultados. Exatamente. Ó, a Karina Trindade falou aqui, a minha filha tem 6 anos e descobrimos aos 3 anos. Tratamos com pomada e corticoide, não regrediu nem progrediu. Ela trata como o charminho dela. Quando adulta, pode fazer o transplante, tratamento de transplante? Pode, mas isso depende dela. Tem coisas que só ela vai dizer se incomoda ou não, né? Então, às vezes, o que é incômodo para os pais não é incômodo para os filhos. Tá? Quando eu estava começando ainda a fazer vitiligo, teve uma pessoa que me marcou muito, uma moça ela tinha 51 anos, casada, 3 filhos, trabalhava, tudo, uma vida toda organizada, casa, tudo bonitinho na vida dela, e ela desenvolveu vitiligo. Igualmente, tinha 80 e poucos anos e chorava todo dia, o dia inteiro, porque ela tinha vitiligo. O que o vitiligo ia mudar na vida dela? O que ia fazer de ruim na vida dela? Sei. Sabe, uma vez também atendi um homem de 37 anos, advogado, professor universitário, assim, e ele queria operar o vitiligo dele, porque toda vez que ele encontrava os pais falavam, meu filho, quando você vai tratar isso? Ele, mas eu não me incomodo, mas meu filho, e aquilo toda vez que via os pais. Então, assim, o incômodo ele é pessoal e intransferível. Não dá para saber como seu filho vai se sentir para frente. Então, assim, às vezes os pais querem muito, mas são os filhos que mandam. A Roberta está falando assim, ó, só não aceito conviver com ele. Vou tratar sempre. É exatamente isso, é aceitar, bom, eu tenho vitiligo, o que eu vou fazer daqui para frente, né? E até de dar a opção para o seu filho escolher o que ele vai querer daqui para frente, né? Isso que o Paulo está falando. Então, às vezes é a questão do pai, da mãe, mas a gente tem que ouvir a criança, tem que ouvir o adolescente, né? Claro que dentro de um certo razoável, né? Porque às vezes é criança, a gente tem que, como adulto, né, tomar as rédeas da situação, porque às vezes a criança não tem noção do que o que é a vida um pouco mais para frente, né? E a Ana Marta está falando assim, se nós aconselhamos o acompanhamento psicológico para ajudar essa aceitação. Eu diria que a questão da aceitação, na maioria dos casos, assim, ela é um pouco difícil no início. O que eu vejo, assim, realmente, assim, que os pacientes muitas vezes chegam muito assustados com o diagnóstico, né? Quando é mais recente. Mas, de um modo geral, tem a resiliência, né? Então, de um modo geral, a pessoa acaba aceitando e acaba seguindo. Assim, acho que o impacto, a falta de aceitação, assim, ela é maior no início e ela vai se acomodando com o tempo, a pessoa vai se acostumando um pouco mais com a ideia e vai encontrando a sua forma de conviver, né, com o vitiligo. Seja camuflando, seja tratando, seja escondendo, seja mostrando, enfim. A pessoa vai encontrar o seu caminho para lidar com o vitiligo, né? Eu considero um acompanhamento psicológico bastante essencial para quem tem vitiligo, né? Muito mais pela questão psicológica como um fator desencadeante e agravante do vitiligo, mais do que para trabalhar a aceitação. É claro que se é uma pessoa que está realmente assim com muito problema em relação a essa aceitação,
essa questão deve, né, ser discutida também em uma terapia. Mas eu considero a questão psicológica muito mais importante para o equilíbrio emocional, né? Para a inteligência emocional, para o equilíbrio emocional, para que a pessoa tenha uma vida mais equilibrada emocionalmente possível, para que desenvolva menos manchas durante a vida. Então, é muito menos para aceitar o vitiligo que eu recomendo, é muito mais em relação a isso, ao equilíbrio emocional, porque quando a gente é muito ansioso, quando a gente está emocionalmente mais instável, pequenos problemas se tornam grandes problemas, e grandes problemas impactam muito mais no organismo. Então, acho que quanto melhor emocionalmente nós estamos, melhor nós passamos pelos problemas que virão, inevitável, né? Então, nós vamos passar por situações mais difíceis durante a vida, e a forma como nós estivermos emocionalmente vai nos fortalecer, né? Pode nos fortalecer para passar de uma forma mais positiva pelos problemas. Então, eu acho que assim, às vezes, não, mas eu aceito o vitiligo, não preciso de terapia. Não, não é para aceitar o vitiligo que eu estou te recomendando para terapia, é para você ter um pouco mais de equilíbrio, para você ser menos estressado, para você ser menos angustiado, para você ser menos ansioso. Essa que é a questão. É para você ter um equilíbrio emocional maior, mais positivo. Não tanto para aceitar. Raramente eu encaminho assim, não para aceitar o vitiligo. Não, na maioria das vezes, acho que essa aceitação ela vem com o tempo, ela vem com o tratamento, ela vem com a informação, muito mais do que de uma terapia. Exatamente. Ó, a Ninha, ela falou, tem no corpo todo, tomo sol, mas fica mais branco. Será que é bom ou não? Quem tem vitiligo pega sol, as manchas vão realçar. É normal. Porque a pele de cor normal vai bronzear e as manchas vão ficar mais claras. Mas, se você não pegar sol, também não melhora. E como o vitiligo diminui a chance de câncer de pele, também não tem nenhum problema pegar sol. Eu já tive 2 pacientes ruivos, hoje, inclusive, foi um deles, com vitiligo. Então, no ruivo, na verdade, ter vitiligo é uma coisa ótima. Porque nós vamos ter 2 tipos de melanina na pele. A eumelanina, que é preta, e a felmelanina, que é laranja. A felmelanina, que é o que vai fazer o ruivo, ela não apenas não protege a célula, o DNA da célula contra o ultravioleta B, contra o ultravioleta A e B, como na presença do ultravioleta ela ainda libera radical livre. Então a chance de câncer de pele nos ruivos é enorme, né? E para essas pessoas o vitiligo funciona como uma proteção muito importante, né? E a Karina está falando, mas como a Karina que tem a filha, está falando que, mas como mãe acaba sendo sempre difícil de aceitar. Sim, quem tem filho sabe, 1000 vezes em mim, nenhuma vez no meu filho, né? Mas os nossos filhos, infelizmente, assim como nós, vão ter problemas na vida. A vida deles também vai ter, eles também terão problemas exatamente como nós, vão ter que se superar que nem nós, que nem todo mundo tem que fazer. Então, faz parte. A gente não precisa sofrer, não vai mudar a vida deles, eles não vão deixar de estudar, de serem pessoas de bem, de casar, de te dar trabalhar, de ser produtivo. Então, eu sei que para quem é pai, quem é mãe, não é fácil, mas a vida deles não vai mudar. Vai mudar a sua como mãe, mas a do filho não. Vai ser uma vida tranquila. Pode ficar em paz com isso. A Paty Becker está falando aqui que já tinha um diagnóstico de vitiligo desde os seus 6 anos de idade. E quando adulta, consultou um médico, um dermato em Portugal, e o diagnóstico dele foi: não tem cura, esquece isso. Foi muito triste. Imagino, Paty. Deixei de tratar por 10 anos. Eu acho que essa questão assim da falta de um diagnóstico, ou de um diagnóstico assim mais pessimista, ele é complexo, né? Porque aí foram 10 anos que a Paty deixou de tratar, né? Às vezes, nós sabemos que quanto antes iniciado no tratamento, né? Quanto mais cedo nós iniciamos o tratamento, maior a chance que a gente tem de recuperar a cor. Então, esse é um ponto chave no vitiligo, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão, se não tem cura, não tem cura, não tem cura, isso não tem jeito, não tem cura.
Bom, uma coisa é não ter cura, a outra coisa é não ter tratamento, né? Então são coisas totalmente diferentes. Então, assim, se nós formos parar para pensar quais as doenças que nós conseguimos curar hoje, de fato, são poucas, né? A maioria é causada por vírus, fungo ou bactéria, e hoje em dia nem vírus, né? A gente não cura. Assim, é muito vírus, fungos, bactérias, ou então é câncer, que você corta fora e arranca, né? Aquilo que é cirúrgico, assim, você corta fora. Então, tem muitas doenças que a gente não cura. A gente não cura dermatite atópica, não curamos psoríase, não curamos doença de tireoide, não curamos diabetes, não curamos pressão alta. Então, nós não curamos a maioria das doenças, mas há tratamento para a maioria das doenças. Então, não ter cura é muito diferente de não ter tratamento. Então, bom, tudo bem, não tem cura, mas ok, vou fechar essa mancha. Se um dia ela começar a surgir novamente, se ela voltar, nós vamos reiniciar um tratamento. E um tratamento, quando iniciado rapidamente, recupera muito mais rápido. Então, é diferente de você ter um vitiligo, por exemplo, no rosto todo, você iniciar um tratamento, vai levar um certo tempo para recuperar, você vai demorar um pouquinho para atingir a sua pigmentação, mas se o vitiligo, depois de resolvido, se ele voltar a surgir de uma forma branda, você vai tratar rapidamente, você vai conseguir uma resposta muito mais rápida com o tratamento. Então a questão é, bom, não tem cura, mas tem como fechar as manchas? Tem como repigmentar? Tem. E se voltar, a gente trata. E a gente trata logo, a gente trata antes, a gente não deixa evoluir. Então a questão assim do tratamento que eu deixo assim é realmente assim, se você tem vitiligo, faça um tratamento adequado, inicie quanto antes o tratamento, porque quanto antes iniciado, realmente maior a capacidade de melhora que nós temos. Ó, a Constância entrou aqui. Um beijo, Constância. Já não vejo você há um bom tempo. E o neto já nasceu? Ó, a Karina falando aqui da filha dela, ela mostra para todo mundo a manchinha dela e fala que é o charminho no cabelo. Que bonitinha. É isso aí, as crianças às vezes se veem dessa forma. A Paty Becker agradeço a Deus por ter conhecido a clínica de vitiligo. Hoje em dia sou outra pessoa. A Paty Becker, ela vive em Londres hoje, ela é brasileira, vive em Londres, fez uma consulta online e, e é muito legal, Paty, saber isso. Assim, é muito bom nós recebermos esse carinho, esse feedback de vocês. É muito gratificante saber que a gente tem conseguido hoje ajudar pessoas que vivem tão longe, né? A gente está longe e ao mesmo tempo está perto. A Paty, por exemplo, poxa, a Paty, a Roberta, já sinto como se eu fosse assim, amiga íntima. A Roberta me manda mensagem: ó, doutora, desse paciente aqui, ó. Obrigada, Roberta. Todas as vezes que você tem nos ajudado aí, as pessoas às vezes não conseguem contato, a Roberta entra para ajudar todo mundo, está sempre respondendo as mensagens das pessoas, sempre incentivando as pessoas. E é muito legal, porque a gente sente que a gente forma uma corrente do bem, assim, a gente forma uma corrente de um querendo ajudar o outro. A parte também está sempre disposta a ajudar os pacientes, a responder dúvidas. E é muito bacana isso, é muito bacana a gente perceber que a gente está longe, mas a gente está perto, a gente está no mundo todo hoje, a gente tem atendido pessoas de vários lugares do mundo. E isso tem sido muito gratificante. A gente erra, a gente acerta. Hoje me atrasei um monte tentando ajudar a gente, me enrolei toda, a paciente ficou esperando, eu atrasei demais, demais, demais. Então, assim, a gente pede desculpas, a gente sempre tenta acertar muito, e às vezes tentando acertar muito a gente se atrapalha e acaba se atrapalhando realmente. Hoje eu fiquei com uma família, eu fiquei mais de 2 horas com eles, porque tinha toda uma questão assim psicológica envolvida, então eu tive que demandar um certo tempo, então a gente lida com vidas, a gente lida com pessoas, a gente lida com problemas, então o vitiligo ele vem muitas vezes acompanhado por traumas, por questões emocionais, por questões familiares, então às vezes a gente erra tentando acertar, né, porque a gente está querendo apoiar, às vezes um, e quando vê, opa, olha o outro lá, então a gente está sempre tentando, então a gente pede desculpas pelos nossos erros e a gente sempre está tentando acertar cada vez mais e a gente sempre está tentando ser melhor naquilo que a gente faz com tanto amor. Ó, a Paula Nascimento falou aqui, ó, não é fácil lidar com uma doença que te desfigura. Tem outras doenças autoimunes, mas essa é a que me causa grande impacto emocional. E aqui entra aquilo que você falou. Primeiro, porque é uma doença visível, no órgão visível do corpo, né?
Não é se você tem AIDS, ninguém olha para você e fala, e ele tem AIDS. Isso não existe. Apesar de ser uma doença, uma grave, a outra não. Então, no cotidiano é mais difícil lidar. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas, às vezes, essa questão dos outros olharem vai muito de como você está se sentindo também. Semana passada eu atendi uma menina na Santa Casa, linda, linda, com vitiligo pequena aqui na pálpebra, uma mancha branca aqui, ela é preta com uma mancha branca aqui, e ela estava na feira e o rapaz veio puxar papo com ela sobre a manchinha branca na pálpebra. Aí ela cortou o rapaz, eu falei, você não entendeu que ele estava dando em cima de você? Aí ela ficou meio coisa assim, ele usou isso para chegar em você, você não percebeu? Ela, tal, mas chegar assim, falando do vitiligo, eu falei, ele viu alguma coisa, mas é que ele podia puxar assunto e foi. Você que não entendeu. E uma outra paciente minha também, muito bonita, falou, uma vez o vitiligo já te atrapalhou a namorar? Ela, não. Muito pelo contrário, eu adoro, porque eu vou e os homens vêm falar comigo por causa das minhas manchas. Para mim é ótimo. Então, às vezes, é a forma como a pessoa se vê também. Às vezes, os outros não estão tão preocupados assim com a sua mancha. Às vezes, tem gente olhando com outros olhos. E são olhos que, às vezes, você não consegue perceber. A Cláudia fala assim, o difícil é aceitar as manchas. A gente entende que é difícil, e a gente não quer uma manchinha escurinha aqui, a gente não quer uma espinha, a gente não quer uma mancha na pele, a gente não quer nada disso. E para isso a gente está aqui, é difícil e a gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para ajudar você a aceitar melhor ou você se livrar dessa mancha, o que é melhor, né? Enfim, é difícil de aceitar, mas tem que ter uma certa aceitação até para você procurar um tratamento. Eu vejo assim que quando as pessoas assim estão realmente muito, muito, muito focadas nas manchas, sabe, elas tendem a ficar piorando mais. Quando aquilo é um sofrimento muito grande, muito grande, tem que tentar tirar o foco dali, sabe? Tem que tentar tirar o foco dali. Eu atendi uma paciente essa semana que veio do Espírito Santo para o Rio e ela era sempre muito focada. Ela tirava foto toda semana, ela comparava mancha por mancha, ela ficava assim alimentando aquela coisa. Aí agora ela arrumou outros sonhos, outros projetos de vida, está fazendo outros cursos, está abrindo um negócio, está fazendo. E aí isso tem ajudado ela a tirar o foco um pouco dessa questão do vitiligo. E isso ajuda. Porque você fica ali com aquela questão do vitiligo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Não. Procura alguém que possa te ajudar, que faça um tratamento adequado, siga uma linha de tratamento, né? Esquece um pouquinho, tenta não ficar fazendo o vitiligo ser a sua vida. O vitiligo faz parte da sua vida, mas ele não é a sua vida. Então, essa questão também é o quanto de tempo você está dedicando a sofrer pelo vitiligo. Não deixa isso ser um tempo muito, muito grande que não vale realmente a pena. Mas sem tratamento a gente pode tratar e você não precisa ficar com essas manchas e nem aceitar. A gente pode se livrar dessas manchas sim. O Alberto Soares. Estou fazendo há 2 meses tratando com o Dr. Paulo, não estou vendo bons resultados. Geralmente, começa a melhorar em torno de 3 meses de tratamento. Então, não adianta a gente ter pressa. Tem gente que é muito rápida, que 1 semana você começa a ver resultado. Para a maioria das pessoas, vai ser em torno de 3 meses. Então, não adianta desesperar. Tratar ela. Faz a sua parte. Passa o remédio, pega sol meio-dia, pega ali um solzinho, dependendo do lugar que você estiver no Brasil, mais ou menos sol, tá? E faz a sua parte. O resto, a gente vai fazer aqui tudo que dá para fazer. Não precisa ninguém se preocupar com isso. Isso é uma questão realmente muito assim de tempo, né, de espera. É uma coisa que nós frisamos muito nas explicações que nós damos para os pacientes, né? Tem um tempo. Então, assim, 1 mês, em geral, a gente não vê nada. Porque está começando um processo lá dentro da pele de reorganização celular, as células estão começando a multiplicar, estão começando. E às vezes, se você olhar bem, muito, muito, muito bem, você vai ver que, não, assim, um pontinho ali que entrou, às vezes o detalhe é tão micro que a gente tem que ter uma foto para comparar o antes e depois. Às vezes a pessoa está achando que não melhorou nada. Quando a gente olha a foto do antes e depois, a gente vê uma melhora absurda. Então, assim, realmente, às vezes é muito micro. Esse início, o primeiro mês, o segundo,
são muito detalhes. Ah, olha só, não tinha esse pontinho aqui, agora tem. Olha só essa manchinha aqui, sumiu, ela existia aqui. No início é uma coisa muito pequena, aí com o tempo, com dois, com três, aí vai aumentando a resposta. E é claro que outra coisa que a gente tem que frisar é que tem algumas manchas que têm uma dificuldade muito grande. Eu costumo dizer, por exemplo, que manchas em mãos e pés é como água mole em pedra dura. Você tem que ficar fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Ok, não vai ver um resultado muito grande em um mês, talvez alguma coisa com dois, às vezes com 6 meses que você está vendo realmente uma coisa mais significativa. Mas às vezes é um tratamento tão simples que você não está te custando tanto passar um creme, pegar um sol de vez em quando, e vai fazendo, porque realmente o resultado vem. É água mole em pedra dura. Tem áreas que são difíceis, e tem áreas também que as pessoas às vezes não veem uma resposta tão significativa, porque realmente tem áreas que às vezes também não vão ter uma resposta tão significativa. Às vezes a nossa ideia com o tratamento é estabilizar, repigmentar o que tiver capacidade, pode ser 1 milímetro de borda, a gente quer ganhar, e eventualmente alguns pacientes vão para cirurgia, né? Alguns pacientes são para transplante de melanócitos, mas nós em geral tratamos clinicamente para tentar dar uma recuperada, e aí posteriormente é que a gente vai pensar no transplante. Então tem essa questão da melhora também. E ó, a Ana Lúcia falou aqui, Paulo, que saiu do consultório do Dr. Paulo com outra cabeça. Obrigado. É isso aí. Eu acho que assim, entender o vitiligo, entender o que vai acontecer, entender quais são os tratamentos, isso é fundamental para que a cabeça mude, né? Então, isso é importante. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu já vi uma pessoa ali, o Luiz Antônio Dalzac. Maravilhoso isso aqui. Muito obrigado. É bom demais, bom demais. Muito bom. Podem tirar o olho do meu doce. A Ana Ferreira fala que a filha apareceu há 6 meses com umas manchinhas, não tem evoluído, mas parece ter diminuído. Às vezes, quando é. Bom, tem manchas, às vezes, em crianças que podem ser por machucado, pode ser por um processo inflamatório, né? Uma hipopigmentação pós-inflamatória, né? Pode ser que tenha tido algum trauma, né, no local da pele, uma coçadura, alguma coisa, podem surgir manchas brancas. Realmente, o diagnóstico de vitiligo ele tem alguns diagnósticos diferenciais, especialmente na infância. Então, o principal, eu acho que da infância é tentar identificar se havia algum trauma naquele local, se houve algum machucado, porque é muito comum ficar branco, e o branco após o machucado leva muito tempo para escurecer. Então, em criança, assim, quando é vitiligo, nitidamente, eu diria que, e ela pergunta aqui se ela tem que levar logo para uma consulta. Quando é nitidamente vitiligo, eu acho sim que é bom esclarecer logo, é bom iniciar um tratamento logo, né? Se você tem certeza de que foi um machucado, vai aguardando, que pode ser que seja só um machucado mesmo, mas se não é importante fazer uma consulta para identificar o que é, porque aí quanto antes a gente inicia, melhores resultados. Ó, mas a Nessa fala, vocês são incríveis, parabéns pelo excelente trabalho, muito obrigada. Amanhã estou contigo, doutor Paulo. Eu também indico bastante. Olha, eu queria dizer para vocês já, assim, já antecipando, né? Era uma coisa para dizer mais para o final, mas às vezes acontecem certas coisas na vida da gente que a gente não consegue identificar, né, o sentido delas. Às vezes o vitiligo vem na vida das pessoas para ensinar alguma coisa. E às vezes é muito difícil de entender, né, o que ele veio me ensinar. E às vezes a gente pode ser que a gente passe uma vida às vezes, sem entender o sentido das coisas, né, sem entender por que as coisas acontecem com a gente. Mas eu realmente acredito muito que tem um motivo. Eu acredito muito que a gente aprende com todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam elas positivas ou negativas, a gente sempre tem como tirar uma coisa positiva dali, sabe? A gente sempre tem como tirar. Então, assim, eu sei que é difícil muitas vezes o vitiligo, eu sei que é muito difícil essa questão do tratamento, você trata, e aí tem que esperar melhor, daí pior. Eu sei o quanto é complexo, mas sempre
tirar, tenta extrair o que que esse vitiligo veio para te dizer. Será que ele veio para te dizer assim, olha só, desestressa aí, porque o teu corpo está sentindo? Será que ele veio te ensinar a olhar para as outras pessoas de forma diferente? Será que ele veio te ensinar a ser mais humilde? O que ele veio te ensinar de fato, né? Eu conto essa história, e muita gente já sabe dessa história, que eu tenho dermatite atópica desde pequena, sempre fui muito alérgica, eu tinha muita crise de dermatite atópica na infância. E para mim, assim, eu sei por que que a minha dermatite veio na minha vida, né? Como eu consultava muito com dermatologistas na infância, e eu admirava muito a minha dermatologista, então isso me fez ser uma dermatologista. A minha dermatite me incentivou, no fim, a me tornar quem eu sou hoje, a trabalhar, né, com a dermatologia. Enfim, desde pequena era meu sonho ser dermatologista, porque eu tinha um problema de pele. Então, para mim isso é muito claro, assim, o que a dermatite veio me trazer. E eu hoje sou grata a ela por ela existir ainda. Tenho umas crises de vez em quando, mas sou muito grata. Então, mas a gente tem que tentar entender, né, o que que isso quer dizer na vida da gente, né? Então, eu acho que a gente pode tirar coisas positivas mesmo dentro de uma coisa, mesmo dentro de um caos, né? Então, nós estamos aqui hoje falando com vocês, assim, de vários lugares do mundo. Tem gente que está tentando treinar o português aí para entender o que a gente está falando, tem gente pedindo legenda em espanhol, tem gente aprendendo português para nos ouvir. E a gente tem levado muita informação e a gente sabe que a gente tem impactado a vida de muitas pessoas através dessas lives. E essas lives vieram dentro de um momento assim tão crítico, né? Pelo qual a gente está passando, que é essa pandemia. Então, mesmo dentro dessa coisa tão negativa, a gente conseguiu fazer uma coisa super positiva. A gente conseguiu chegar na casa das pessoas, a gente conseguiu disseminar informações sobre o vitiligo cada vez mais. A gente conseguiu alavancar essas histórias de consulta online. A gente tem atendido pessoas de todo mundo e tem sido algo super satisfatório. A gente sabe que as pessoas têm sido muito gratas por isso e a gente é muito grato por poder estar atendendo pessoas em tantos lugares. Então, mesmo dentro de uma coisa negativa, a gente pode tirar coisas positivas, sabe? Basta que a gente tenha vontade e, e realmente desejo, né? E realmente amor no coração. Assim, eu acho que a gente realmente tem que tentar tirar o positivo. Então, tente tirar algo de positivo do seu vitiligo, por mais que você não aceite. Tenta aceitar pelo menos um mínimo para você tratar e ser feliz. Ó, a Constância falou aqui que a Betina já nasceu e está com 4 meses. Constância, me manda foto no WhatsApp, quero ver. E Vanessa, menos memos. Outra coisa que acontece no vitiligo é que às vezes a pessoa também trata, que a gente estava falando aqui de tratamento. E às vezes, pela fase evolutiva que ele está, pela avaliação, às vezes ele, pelo aquele momento que o vitiligo está passando, às vezes ele não responde ao tratamento. Então, às vezes é necessário mexer no tratamento para ele começar a responder ao tratamento. Então, não é nem sempre é tão fácil assim quanto parece, não. Mas a gente tem que ficar, ver o que está acontecendo e às vezes mexer no tratamento, tentar rever o porquê que não está dando certo. Porque às vezes tem muita capacidade de dar certo e nem sempre está dando. Então isso é importante também, a gente saber É, avaliar. isso me lembra uma história de um paciente hoje, e até lembra essa que a Ninha está falando, linha SC. Eu uso a pomada Tarfic e não vejo melhora. A Tarfic é uma pomada boa para algumas regiões e ela tem um efeito positivo para algumas regiões, não para o corpo todo. Mas faz lembrar também um pouco o paciente que eu atendi hoje. O paciente que eu atendi hoje, ele falou que ele usava a mesma medicação que eu prescrevi para ele há muitos anos. Ele estava há um ano usando e ele não teve melhora. E agora, em 3 meses de tratamento, até eu pedi autorização dele para postar a foto em breve, devo estar postando a foto do antes e depois dele de 3 meses nas mãos. Foi uma coisa incrível em 3 meses, assim. Ele melhorou muito. E aí ele usando a mesma substância, era de um laboratório diferente, mas era a mesma substância. Eu disse, assim, é porque não é um medicamento, é o contexto. Sabe assim, às vezes o que você está usando, fulana, que eu vou usar? Não é isso que faz o tratamento da fulana dar certo. Primeira coisa, a fulana entendeu sobre o vitiligo, a fulana entendeu o que está passando no corpo dela, a fulana entendeu como é que é o processo de melhora, ela entendeu todo esse processo. Então, primeira coisa,
tem uma mudança que ocorre aqui, ó, que as pessoas falam quando passam pela consulta. É uma mudança, a gente não sabe nem explicar, mas a pessoa chega mal e sai bem. Quem saiu bem da consulta fala, e eu saí bem. E assim, a pessoa sai bem, ela sai bem porque ela entende, ela sai porque ela tem expectativa, porque ela cria esperança. Então, isso muda tudo. Então, só o fato de mudar a cabeça, já mudamos o tratamento. Outra coisa, não é um creme. A gente faz um creme, às vezes a pessoa precisa de um medicamento oral, às vezes a pessoa precisa de sol, às vezes precisa de uma fototerapia, às vezes um aparelhinho portátil de fototerapia para fazer em casa. Então, são várias coisas, não é um creme ou um tratamento, é um conjunto de coisas que a gente faz que fazem o nosso método, o Zil Paludo, ser um método especial. Não é um creme, não é um medicamento, o que é melhor. O melhor é o contexto todo que a gente muda e que a gente se preocupa em mudar. A Meri Guarina, a gente tem mais 2 minutos. Está falando que o vitiligo apareceu em mim depois de sofrer 3 abortos espontâneos. E quem tem filho vai entender, quem não tem ainda não vai entender, não. Mas hoje eu atendi um paciente aqui que o filho teve tetralogia, a gente falou que é uma alteração cardíaca, que tem que estar, e nós estávamos conversando sobre essa questão do filho, que todo o desespero que gerou, eu perguntei para ele assim, você já conhecia a criança que tinha essa doença? Ele, não. Se tivesse que vender a casa para cuidar dessa criança, você teria vendido ele? Sim. E é engraçado, porque o filho, assim, você nem viu aquela pessoa nascer ainda, você não tem nenhum contato, mas já tem um amor por ela que é insuperável, né? Então, na hora que você sabe que a pessoa que tá, quando fiquei sabendo que a Patrícia estava grávida, assim, não tinha nem meio milímetro a criatura, e você já está apaixonado, né? Então, para coisas nos filhos dói muito mais do que na gente. E eles, antes de nascerem, você já tem um amor que é sem fim. É. E olha que a Mara está falando bem interessante, Mara. Ela falou assim: quando tiramos o foco das manchas, as outras pessoas não percebem também. É isso, assim, às vezes você está tão focado em esconder a mancha, você está tão focado em esconder que as pessoas ficam até olhando para você de forma diferente, assim. Mas quando você relaxa, sai, assim, na boa, muda o foco, né? As pessoas também acabam nem percebendo que você não está tão interessado em esconder aquela mancha, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. Tira um pouquinho o foco. Deixa o foco mínimo ali, foca em outra coisa, outro projeto de vida. A vida é tão. Muita coisa que a gente pode fazer para colocar nossa energia, né? Mais do que ficar sofrendo por causa do vitiligo. Bora tratar, traz ele pra gente. A gente fica com o seu vitiligo, você vai embora, deixa ele com a gente. Você só faz o dever de casa, né, Paulo? Só faz em vez de casa. Ó. Agora a Kátia Maroni está agradecendo aqui. Para mim, eu que queria agradecer. Kátia, não sei beber aquele vinho que você me deu, não, Kátia. Não sei beber aquele vinho, não. Aquele vinho eu vou abrir sozinho, não vou dividir com ninguém, nenhuma gota daquele vinho. Obrigado. Gente, então, Paulo, estamos encerrando, né? Então, estamos no finalzinho, sim, sim. Gente, até semana que vem, antes do Natal, acho que a gente se vê mais uma vez, né? Para quem nós não nos encontrarmos, um ótimo Natal, um ótimo 2021 e que a vacina venha e funcione. Gente, a gente está, assim, realmente muito feliz. É isso que eu falei, e era para falar no final, já antecipei a minha fala. Mas nós estamos muito, muito, muito felizes. Nós estamos muito, muito, muito gratos por esse ano, né, de 2020. Para nós foi um ano muito significativo, foi um ano transformador. Acho que esse ano transformou a clínica de vestígio de verdade. Acho que transformou em relação aos nossos colaboradores, as pessoas que estão com a gente, em relação à nossa equipe. A gente está muito grato, muito feliz de ter pessoas tão queridas por perto. Estamos muito gratos com todas as médicas que têm trabalhado conosco. Nossa equipe está cada dia maior. Agradecemos as nossas médicas colaboradoras dos estados, a doutora Laís, a doutora Ana, a doutora Maria, a doutora Dâmia. Faltou quem? Doutora Tânia, Ana Luísa. Isa, Laís. E a Quem mais? Érica.
A Érica, a doutora Maria Clara, também que está em São Paulo agora. Trabalhou comigo em BH, agora está indo para São Paulo. E os nossos colaboradores, o Jonatas, o Vitor, a Rose, são pessoas que trabalham conosco. Nós estamos cada dia tentando melhorar, nós sabemos as nossas falhas e a gente está sempre tentando realmente melhorar. Nossa equipe mudou muito nesse último ano, também está toda nova. Então a gente está muito feliz com o Luiz, a Denise, que tem nos apoiado muito, Fernando, Elaine, todo mundo que tem nos apoiado nessa causa, porque todas as pessoas que chegam para trabalhar com a gente, eles compram a causa, eles vestem a camiseta, eles se sentem parte integrante, eles entendem vocês, assim como nós entendemos, eles compram o nosso propósito, eles compram a nossa missão. Então, todo mundo que está na clínica está com o propósito de ajudar, né, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então é muito nobre assim, esse sentimento que toda a equipe tem e a gente quer agradecer, né, a todo mundo que tem colaborado para que a gente consiga impactar cada vez mais a vida das pessoas. E a gente é muito grato por 2020 ter trazido esse contato aí, essa proximidade, né, com essas lives, com as consultas online. A gente agradece muito vocês que nos seguem em todas as lives, que não perdem uma, que nos ajudam, sabe? Que nos ajudam até no próprio atendimento, né, Roberta? A Roberta está sempre nos ajudando. Um agradecimento especial para ela, que ela realmente é uma fofa, uma querida, conversando com vários pacientes. Então, nosso agradecimento, nosso muito, muito, muito obrigado por 2020, que 2021 seja ainda melhor, né? Melhor para todo mundo, com muita saúde para todo mundo. Muito obrigada a todos vocês. Será? Esse ano Vamos foi fazer o um ano coração, de coração. coração e esse ano foi um ano de mudanças importantes, né? Não foi o melhor ano do mundo, mas trouxe muita mudança boa. E, Paty, eu vi que você só convidou a Patrícia para ir tomar café em Londres, tá? Tô, ó, só de olho. Ela está em Londrina agora, a Paty Becker veio de Londres para Londrina. Gente, ó, coração, faz um print aí, marca a gente adora ser marcado nesses posts aí, marca a gente, manda para alguém. Oi, gente, beijo, boa noite para Beijo, você. boa noite a todos. Até a semana que vem. Até, um beijo.